Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do ministro Reis Veloso de participar nesse importante fórum de reflexão sobre os rumos de desenvolvimento do Brasil. Saudar a todos os membros aqui da mesa, conhecidos e amigos e companheiros de várias jornadas, né, e de enfrentamento desse mesmo tema, e a todos os participantes aqui do fórum, desse debate no fórum. O título da apresentação que nos foi solicitada, a mim, na condição de presidente da FINEP, função essa que eu reassumi há cerca de um mês e pouco, um mês e meio, né? Fui presidente da FINEP de 2007 ao início de 2011 e acabo de reassumir essa função. Mas o tema que foi proposto para a nossa participação é a FINEP impulsionando as tecnologias do século no Brasil. Tecnologias do século, esse é um conceito bem amplo, né? Mas acredito que ele dialoga diretamente com um conceito que nos foi trazido aqui pelo ministro Reis Veloso e que estrutura o fórum deste ano, que é o conceito de nova revolução industrial. Eu sei que é um conceito que foi incorporado a partir de uma reflexão do MIT e que está mais ou menos dando a linha mestra do debate do fórum. Eu acho que eu não domino o conceito de nova revolução industrial conforme desenvolvido pelo MIT em detalhe, mas eu acho que o contexto da tecnologia do século aponta, de fato, para um novo patamar no desenvolvimento econômico mundial e nos padrões de acumulação de riqueza e agregação de valor na economia mundial, isso já foi batizado com diferentes conceitos, desde terceira revolução industrial, revolução tecnocientífica, revolução científico-técnica, advento da sociedade do conhecimento, advento da economia do conhecimento. Certamente esses são conceitos que dialogam aqui com o conceito que estrutura esse fórum, que é o da nova revolução industrial. Certamente há muito debate sobre esses conceitos, mas há um ponto em comum sobre o qual há bastante concordância, que é o reconhecimento de que no século XXI a ciência e tecnologia está no coração dos processos de agregação de valor e de promoção do desenvolvimento. E que, portanto, uma política industrial adequada a esse contexto, ele tem que incorporar como pilar central dos seus esforços de promoção do desenvolvimento econômico e industrial a inovação, a promoção da inovação. Então, acho que isso talvez seja um ponto comum de convergência desses conceitos e é o que orienta a atuação da própria FINEP como agência brasileira de inovação. Só que eu queria situar essa discussão, porque não é propriamente uma discussão nova. E do ponto de vista da política de governo, também não é uma formulação nova. Nós, pelo menos desde 2004, portanto há 11 anos, estamos implementando políticas de desenvolvimento ancoradas em políticas industriais que procuram trazer a inovação para o coração do esforço de desenvolvimento nacional. Nós tivemos inicialmente a PITS, a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, lançada em 2004 junto com a Lei de Inovação. Aliás, o Rodrigo Loures aqui foi um parceiro importante, né, de todo o debate naquele período do lançamento e na sua implementação e execução. Tivemos depois a Política de Desenvolvimento Produtivo, que pelo menos na formulação teórica conceitual também trazia o tema da inovação para o centro desse esforço de desenvolvimento. E depois o Projeto Brasil Maior e dentro dele o Projeto Inova Empresa, que foi um foco importante dada a inovação empresarial dentro da política industrial. Então já se vão aí 11 anos de esforço de estruturação de um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil ancorado na promoção da inovação. E já é o momento de fazer, se não um balanço completo, mas a gente pelo menos registrar em grandes linhas avanços e desafios, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria aqui colocar justamente na tela. Quer dizer, se nós formos usar um indicador, que é um indicador, como todo indicador bruto, né, ele não é
muito preciso, mas é um indicador do grau de inovação, do esforço de inovação na economia nacional, que é esse indicador clássico de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento com proporção do PIB. Grosso modo, qual foi a evolução que nós alcançamos nessa década, um pouco mais de uma década de esforço de promoção do desenvolvimento nacional com base na inovação? Fundamentalmente, nós passamos de um patamar de investimento em pesquisa e desenvolvimento com proporção do PIB de 1% em 2005 para um pouco mais de 1,2% em 2012, que é o último dado consolidado que nós temos sobre esse esforço. Então, é uma evolução positiva, mas, diria, muito aquém das necessidades da promoção do desenvolvimento nacional através da inovação. E se nós decompusermos esse indicador, ele nos aponta ainda mais preocupações, porque se nós decompusermos isso em investimentos governamentais, investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento, a evolução dos investimentos governamentais no período foram de 0,51% para 0,68% do PIB, e os investimentos empresariais subiram de 0,48% para 0,53%, ou seja, o grosso desse esforço, desse crescimento, se deu em função da expansão de investimentos governamentais em pesquisa e desenvolvimento. Ainda temos muito que avançar na alavancagem dos investimentos empresariais nacionais em inovação. E a próxima figura, ela procura apresentar uma espécie de comparação internacional em relação a esses dados, né? Aqui são os dados sobre investimento em P&D com proporção do PIB de um conjunto de países, decomposto também entre investimentos governamentais em vermelho e investimentos empresariais, que está ali em preto. E esse dado indica que, em termos de investimentos governamentais, o descompasso do Brasil em relação a países que estão na fronteira da promoção da inovação e do desenvolvimento na era do conhecimento, ele não é muito grande. Vou pegar aqui, o nosso patamar de investimento, com esse 0,62, não é isso? 0,68. Ele é maior do que a Espanha, maior do que o Reino Unido, maior do que a China. Os Estados Unidos estão em 0,8% de investimentos governamentais. O Japão, maior do que o Japão, proporcionalmente, em termos de investimentos governamentais. Agora, se nós analisarmos a situação pelo ângulo dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento com proporção do PIB, aliás, que é o que ordena essa figura, se vocês prestarem atenção, o descompasso do Brasil é gigantesco, né? Na Coreia do Sul, talvez seja a principal referência nossa de um país que estava no início dos anos 80 em posição equivalente à do Brasil, hoje investe mais de 4% do seu PIB, 4,5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Desses, mais de 3,3% são investimentos empresariais. Mesmo no Japão, que investe menos em termos governamentais com proporção do PIB do que o Brasil, quer dizer, o investimento global se aproxima de 3% do Japão, justamente em função dos investimentos empresariais. Então, eu diria que aqui está o grande desafio que nós não conseguimos ainda superar. Quer dizer, criar um sistema de promoção da inovação através do qual os investimentos governamentais tenham maior eficácia e eficiência na promoção dos investimentos empresariais em inovação. Acho que isso continua sendo o grande desafio nosso na promoção do desenvolvimento no contexto, vou pegar emprestado esse conceito de nova revolução industrial, no contexto do advento da sociedade do conhecimento. Porque ampliar os investimentos governamentais, é difícil imaginar que nós vamos ampliar
muito mais do que nós já ampliamos. Quer dizer, nós podemos ampliar mais, certamente, né? Mas já estamos com quase 0,7, 0,68, Estados Unidos com 0,8. Quer dizer, no máximo aqui nós temos o que mais investe em termos governamentais, aqui com proporção do PIB, em PID, é a Coreia com um pouco acima de 1%, né? Mas isso localiza o esforço. Nosso esforço tem que estar na promoção da inovação empresarial como locus central do desenvolvimento nacional. E isso remete já que digamos assim, o tema da palestra é justamente o papel da FINEP no apoio e no impulso às tecnologias do século XXI. A FINEP é uma agência de inovação vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como visão de futuro transformar o Brasil por meio da inovação. E como missão, precisamente, a de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação, empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Essa definição da missão, ela tem um conceito por trás, que é o conceito que estrutura os pilares de atuação da FINEP, que são os que estão aqui na sequência, mas aqui é uma apresentação, mas elas têm, do ponto de vista conceitual, uma reflexão teórica e com consequências de política pública muito importante. Os 3 eixos de atuação da FINEP obedecem uma lógica que é a de promoção de toda a cadeia da geração de conhecimento e promoção de toda a cadeia da inovação. Ou seja, o Brasil, para poder alcançar um patamar superior de atividade de inovação como motor do seu crescimento, ele precisa dar conta de toda a cadeia da geração de conhecimento e de toda a cadeia de promoção da inovação. Não adianta concentrar esforço apenas numa ponta, que o desenvolvimento sistêmico adequado ao perfil da sociedade do conhecimento ou do contexto da nova revolução industrial aqui discutida, ela será enviesada e insuficiente. Quer dizer, nós temos que ter instrumentos para apoiar a cadeia como um todo. Dentro dessa compreensão, os 3 eixos básicos de operação da FINEP na promoção da inovação no século XXI são, em primeiro lugar, a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que implica, digamos assim, uma base para apoiar o esforço nacional do desenvolvimento via inovação. Um segundo eixo, que é um eixo orientado para a promoção ativa da inovação empresarial através de toda a cadeia da inovação, ou seja, desde o apoio à criação e consolidação de empresas nascentes, passando pela participação e investimento em empresas inovadoras, novas empresas inovadoras, e ampliando esse perfil de atuação na área de investimento, até a operação de crédito para atividade de pesquisa e desenvolvimento em empresas já mais consolidadas nas suas atividades de inovação. E perpassando essa cadeia, um conjunto de instrumentos, como subvenção econômica, que é operado pela FINEP, como a promoção de relações cooperativas entre empresas nacionais e instituições de ciência e tecnologia, como a promoção ativa da atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas transnacionais para se instalarem e agregarem valor no Brasil, e para tal, uma estrutura de parques tecnológicos que possa abrigar esse esforço, essa vinda. Quer dizer, são um conjunto de instrumentos que procuram apoiar a inovação em toda a sua cadeia. E, por fim, um foco, que é um terceiro pilar de atuação, em grandes projetos estratégicos nacionais que possam, que é um pouco o princípio que orienta a iniciativa que foi lançada no ano passado, as plataformas do conhecimento, que são grandes desafios estratégicos de desenvolvimento nacional que possam combinar esforços de investimento com os variados instrumentos, e aqui se destacam sobretudo aqueles
em que, de alguma forma, a própria preservação da soberania do país está envolvida, ou a projeção da sua liderança no mundo. Aqui nós podemos pensar na cadeia aeroespacial como um projeto importante de plataforma, na cadeia de energia, nos TICs, no programa nuclear, defesa. Então, são exemplos de projetos estratégicos nacionais que podem comandar um esforço concentrado de investimento. É claro que tudo isso operando num contexto conjuntural que é de dificuldades, em função do ajuste em curso, que é um ajuste necessário, mas ele é um ajuste necessário justamente para restabelecer as condições de crescimento e desenvolvimento do país. Devo dizer que isso não é novo. A minha própria experiência como gestor na área de ciência e tecnologia, antes de ser presidente da FINEP de 2007 a 2011, fui secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, quando o governo federal também enfrentou um período de ajuste semelhante, com a diferença de que não era um ajuste conduzido no contexto de uma crise internacional prolongada, como a que nós estamos enfrentando hoje. Mas foi um período de ajuste nacional importante. Inclusive o secretário do Tesouro Nacional à época é o atual ministro da Fazenda, o ministro Levi. E na época nós conseguimos negociar com a equipe econômica do governo um processo de saída da crise, uma espécie de agenda pós-ajuste, com descontingenciamento progressivo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a elevação da captação de recursos para crédito, para apoio à inovação nas empresas, e tivemos um grande êxito nesse esforço. Nós chegamos ao final de 2010, tendo a FINEP multiplicado por 7 o valor das suas operações de crédito em apoio à inovação, e multiplicando por 6 o valor das operações via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, acredito que nós estamos num momento semelhante e que poderemos e deveremos retomar e recompor essa capacidade de apoio à inovação, porque ele continua sendo, digamos assim, a linha mestra do esforço do desenvolvimento nacional da agora em diante. Evidentemente que isso dialoga diretamente também com a formulação da nova versão da política industrial, que nós teremos que agora enfrentar esse debate, né? Quer dizer, desenhar a política industrial para o segundo mandato da presidente Dilma, e desenhar essa política industrial não no contexto da subordinação aos ditames do ajuste, mas sim pensando no período pós-ajuste, quer dizer, o ajuste nos ajudando a sair dessa situação com políticas mais sólidas de incentivo, de promoção da inovação nacional. Esse é um debate que está se iniciando. Eu só queria retomar aqui alguns desafios, talvez são desafios que deverão ser incorporados nessa nova definição da política industrial. Em primeiro lugar, nós temos que retomar um esforço, quer dizer, não é retomar, dar continuidade ao esforço de elevação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no PIB nacional. A meta original lá do PACTI, que foi lançada ainda em 2007, que era o Plano de Ações em Ciência, Tecnologia e Inovação, era chegar em 2014 com 1,5% do PIB. Nós chegamos a 1,22%, como foi visto. Quer dizer, trazer de volta essa meta de 1,5% como perspectiva do período pós-ajuste, acho que seria uma meta importante para ser incorporada a um novo esforço de promoção do desenvolvimento através da inovação. Eu acho que também nós deveríamos ter em mente posicionar o Brasil na fronteira do conhecimento em algumas áreas-chave para garantir a sustentação do esforço de desenvolvimento nacional. Algumas áreas estão aqui já elencadas, algumas nós já estamos na fronteira, claramente, mas é consolidar essa posição: agricultura, aeronáutica, saúde, energia, tecnologias da informação, defesa. São algumas áreas em que demandariam um esforço de investimento concentrado para poder atingir essa meta. Nós temos que fortalecer a infraestrutura de pesquisa nas universidades e nos institutos de ciência e tecnologia para melhorar e ampliar o ambiente de inovação, em particular fomentar a continuidade dessa expansão de relações entre empresas nacionais e institutos de ciência e tecnologia,
e, através dos fundos de investimento, ampliar e fortalecer uma espécie de base, né, de empresas nascentes de base tecnológica que possam situar bem o Brasil com base no fomento do empreendedorismo nacional, nos desafios, né, desse novo ciclo de desenvolvimento do país. Então essas são as ideias básicas que eu queria trazer para reflexão, acho que fazem parte do debate de todo esse fórum e espero que tenhamos uma discussão interessante sobre esses temas. Muito obrigado.